Mas que eu estava falando, o brasileiro, a gente não valoriza a oportunidade que nós temos de adorar o nosso Senhor com as portas abertas. Eu tenho pastores amigos que foram em países, um deles é o pastor Gerson Ortega, vocês já ouviram falar? Milad, Vencedores por Cristo, uma pessoa de muitas histórias, muitas marcas. E ele me contou uma vez que ele foi ministrar o louvor e trazer uma palavra num país onde a igreja, se você é um cristão, você pode até ser um cristão, mas se reunir é cadeia. E ele falou que é uma casa, um buraco no chão da casa, e as pessoas vão se achegando, não pode chegar todo mundo junto, que senão chama a atenção da polícia, e elas vão se achegando, aí eles vão levantando o tapete e vão entrando um de cada vez. E ele falou que todo mundo lá embaixo tem que cantar assim, ó. Me derrama, dizer que te amo. Não pode soltar a voz. E o povo dançava. Ele falou um calor. Mas ele falou que ele nunca sentiu tanto a presença de Deus. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas não estavam cantando assim, ó. Me derrama, dizer que te amo, me derrama. Eu digo, me derrama. Está cantando porque ele realmente estava se derramando na presença de Deus. Pois é. Isso é uma coisa para a gente pensar. Quem quer ser luz do mundo aí? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já fez uma foto, uma selfie? Na verdade, todo mundo já fez, com certeza. Mas quem já fez uma no escuro? Alguém já teve essa oportunidade no escurão ou pouca luz? O que acontece? Horrível. Eu sei que tem uns camaradas que eu conheço ali que nem com luz ajuda. Cadê ele, inclusive? Cadê o Jonas, Vi? É que o Jonas é minha vítima, né? Eu sempre gosto de... Só que ele sumiu, perdeu a graça. Mas, olha só que interessante. Luz, gente. Para fotografia, filmagem, luz é essencial. Sem luz, não rola. Não rola. Por quê? Porque é a luz que cria o contorno, que cria... Ou seja, o sensor da câmera só vai enxergar você se tiver luz. E olha que interessante isso. A gente precisa ser precisamos ser luz no mundo, certo? Mas alguém aqui brilha no escuro? Não, estou perguntando, brilha? Eu sei que toda vez que eu prego isso, alguém faz uma piadinha. O Juninho brilha na praia, tá, eu brilho. Realmente, eu de camiseta, sem camiseta na praia, é tipo, é um ponto brilhante, assim, ó. Minha perna é branca, gente, eu sei. Eu sei que vocês querem fazer, vocês já pensaram na piadinha, mas eu sei, eu sou mesmo. Só que olha o detalhe, eu não tenho luz própria. Pode até parecer que eu tenho, mas não tenho. No fundo, eu estou brilhando o quê? Eu estou refletindo a luz do sol. Então, onde eu quero chegar é o seguinte. Nós não temos luz própria, gente. Eu não gosto de pegar com púlpito e pedestal. Eu gosto de segurar na mão aqui, ó. Ninguém tem luz própria aqui, não. A não ser que você seja um camarada radioativo, você não brilha no escuro. Ou seja, você quer ser luz do mundo? Você precisa refletir alguma coisa. Você precisa refletir luz. Se você não estiver refletindo luz, sabe o que você vai refletir? Se você não estiver perto da luz, sabe o que você vai refletir? Nada. Porque se eu ficar bem embaixo dessa luz aqui, ó, vocês conseguem me enxergar melhor, não conseguem? Se eu for para um canto ali, ó, do púlpito escuro, vocês não vão ver, porque eu não estou refletindo a luz. Então eu quero ler para vocês um texto. O primeiro texto é o texto que foi lido. Vocês querem abrir? Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador,
e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. A luz ilumina o quê? As boas obras. Antes de eu falar em obras, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus. Se vocês quiserem, eu posso ler para vocês. João 8,12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz está em Jesus, não está em mim e não está em você. Mas quando a gente anda com Jesus, quando a gente está perto de Cristo, nós passamos a refletir a glória de Deus. E por que as pessoas gostam das trevas? Por que a gente vê tantas trevas nesse mundo? A resposta também está na palavra de Deus. João 3,19. Pode abrir, por favor. Esse é um texto que vocês podem deixar guardadinho aí. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, sabe como é que é a escuridão na vida de uma pessoa? É mais ou menos assim. Quem tem uma casa aí, tem o cantinho da bagunça? Quem tem? Eu também tenho. E tem uns camaradas que falam assim: eu não tenho não. Mentiroso. Lógico que tem, rapaz. E aquela sua gaveta lá que parece ter até rato dentro, é cantinho da bagunça. E pode ver que o cantinho, o Jonas então, não vou nem falar nada. Todo mundo tem o seu cantinho da bagunça em casa. Estou errado? E você quer ver um negócio muito louco? Cantinho da bagunça todo mundo tem e ninguém gosta que ninguém mexa. É ou não é? Mexeu é encrenca. E cantinho da bagunça, geralmente todo mundo fala assim: eu preciso arrumar esse cantinho da bagunça. E quando é que se arruma? Aí, nunca. E detalhe, se você bobear, ele aumenta. Não é não? Sabe como é que funcionam as trevas na vida de uma pessoa? Ela entra na sua casa, aí tem um quartinho, aquele quartinho da bagunça. Aí ele olha e fala: rapaz, quanta tralha, mano. Quanta coisa zoada. Tinha coisa que não tinha que estar aí. Tem coisa que eu tinha que organizar. É uma vergonha. O que ele faz? Ele apaga a luz e fecha a porta. Ele não mexe. Então você convive com as pessoas convivem com você, mas naquele teu cantinho da bagunça, ninguém mexe. É assim que as trevas tomam conta da nossa vida. A gente começa a ter os nossos quartinhos, onde você fala para Deus: Deus, o Senhor pode tomar conta dessa casa inteira, mas aqui o Senhor não se mete. Não mexe aqui não. Não mexe, porque se você mexer, eu não acho mais nada. Essa conversa é ruim, né? Quem que manda essa aí? Mãe, você mexeu aqui na minha bagunça, agora eu não acho mais nada. Geralmente a mãe está tentando ajudar. E a gente acostuma com a bagunça. Aí quando coloca em ordem, a pessoa não acha mais nada. E sabe o que acontece com as pessoas? Elas vão fechando cada vez mais os seus quartinhos. Aí um dia um quartinho, no outro você começa a juntar mais coisas. E daqui a pouco você tem outro quartinho fechado. E você vai apagando a luz e vai fechando a porta. Até que tem uma hora que as pessoas vivem nas trevas. Porque as suas obras são más. Gente, eu já participei de muitos congressos. Participei de congressos onde tiveram temas parecidos. Ser luz e sal da terra. Mas nessa noite eu quero bater numa tecla com vocês. Você, pelo seu próprio esforço, pelo seu mérito, você não vai ser luz nesse mundo. Você vai conseguir ser luz nesse mundo se você refletir a luz de Cristo. Só dessa maneira. E como é que a gente reflete a luz de Cristo? Quando a gente anda com Ele. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão,
anda na minha presença e ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito, gente. Todo mundo aqui é cheio de falhas e cheio de defeitos. Só que se você andar com Cristo, você vai começar a refletir a glória dele. E as pessoas vão começar a ver Jesus na tua vida. Sabe por quê? Porque o teu andar vai começar a ser diferente. Sabe por quê, gente? Senão nós vamos nos tornar o que a gente vê muito aí fora. Religiosos. Desculpa a minha sinceridade. Mas Deus não quer religiosos. Deus não quer gente para esquentar o banco da igreja todo domingo, para andar com a camiseta escrito Jesus. Deus não está preocupado com isso, Ele te ama de qualquer jeito, você não precisa fingir para Ele. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos se você ficar bancando o crente. Ele te ama de maneira incondicional. E Ele te ama já no máximo do que Ele pode amar, a ponto de dar o seu filho. Ele mandou a luz desse mundo, para esse mundo. E nessa noite Ele quer nos convocar, sabe ao quê? A vivermos na luz. Se você não estiver na videira, a gente não consegue dar bons frutos. Você quer ter luz? Então eu vou te falar uma coisa. O que eu e você refletimos? Porque se eu estou perto da luz, eu estou refletindo a luz. Agora, o que eu e você temos refletido? O que a tua maneira de falar reflete? O que a tua maneira de pensar reflete? A maneira como você se veste reflete quem? O que as pessoas veem de você, quando você está aqui e quando você está lá fora, reflete quem? Eu não sei vocês, mas a palavra de Deus me desafia toda vez. A palavra de Deus me desafia a viver na luz. A palavra de Deus me desafia a sair do meu lugar cômodo, de um evangelho muitas vezes medíocre, de um evangelho teatral, para um evangelho verdadeiro. Você quer ser luz do mundo? Então você precisa ser discípulo de Jesus. E sabe o que ele disse? Você quer me seguir? Pega a tua cruz e vem após mim. Jesus morreu naquela cruz. E aquela morte tem que ser a minha morte, a tua morte todos os dias. Você quer viver a ressurreição com Cristo? Então a gente tem que viver a morte dele. Viver a morte dele é até interessante. Parece um paradigma, mas é isso mesmo, porque a gente vai vivendo a cada dia. Porque o processo de viver, para aquele que quer andar na luz, é um processo de morte. Onde a gente vai deixando de viver, de existir, menos de mim e mais de Deus todos os dias. Então, se você veio para esse congresso falando assim, Senhor, eu quero ser luz, então você precisa estar perto de Jesus. Senhor, eu quero ser luz, então você precisa refletir a glória dele. E para que isso aconteça, você precisa andar com ele. Não existe uma fórmula, gente. Não existe algo que eu fale assim para vocês, 3 para a esquerda, 5 para a direita e pronto, vocês vão andar com Jesus, não. Andar com Jesus é morrer todo dia para esse mundo e ressuscitar com ele todos os dias. Andar com Jesus é abrir mão de coisas deste mundo, entendendo que as nossas maiores riquezas a maior riqueza não está neste mundo. Muita gente olha para mim e acha que as coisas mais importantes que nós temos foram as coisas que nós conquistamos neste mundo. Não é, gente. Conquistamos muitas coisas neste mundo? Conquistamos. Mas sabe o que é isso? Nada. Porque o dia que eu morrer vai ficar tudo aí. Junte os seus tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, nem o ladrão pode roubar. Um dia a gente vai partir desse mundo. E nesse dia, a gente vai lembrar de tudo, de como nós somos pó. No dia que a gente estiver à beira da morte, a gente vai lembrar o quanto nós somos pó. Nós somos a ervinha, uma erva do campo, que nasce, floresce e depois morre. Por isso que nessa noite eu quero te desafiar a sair dessa igreja hoje, desafiado a ser luz deste mundo. Mas como? Não apenas vestindo uma camiseta dizendo eu sou luz deste mundo, mas vivendo
ao lado daquele que é luz. Porque as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar assim: esse cara tem alguma coisa de diferente. Por quê? Porque você reflete a luz de Cristo. Esse cara tem um andar diferente, ele fala diferente, ele vive diferente. Porque você reflete a luz de Cristo. Esse é o nosso desafio. Eu quero ler para vocês um texto que descreve bem isso. Tiago 1:22. Eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas e nas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que a gente possa refletir a glória de Deus, gente. A gente vive num mundo onde hoje a lei deste mundo é ser cada vez mais individualista. Hoje o mundo prega que eu posso ter uma afinidade com você, posso, mas a minha aliança com você é de interesses e afinidades. Igreja, povo de Deus, a gente não se une por afinidades, a gente se une por propósito. Nós somos filhos, nós somos irmãos. O nosso propósito é ser luz deste mundo, é glorificar o nosso Deus, é mostrar a cruz de Cristo na nossa vida. Esse é o propósito que nós temos. E se nós não entendermos isso, a nossa religião é vã. Religião, inclusive, dogmas humanos, muitas vezes foram as causas das maiores guerras neste mundo. Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos viver o evangelho da cruz, onde cada dia mais eu morro para ressuscitar com Cristo. E você é a mesma coisa. E quando isso acontecer, aí sim, gente, a gente vai começar a fazer diferença nesse mundo. Não adianta eu chegar aqui para vocês e trazer uma palavra onde, olha, você tem que ser luz do mundo, mas faça tudo certinho e você vai ser luz desse mundo. Não. Não adianta só as obras. Porque se você só tentar fazer tudo certinho, sabe o que vai acontecer? Uma hora você não vai conseguir. Quem já teve essa experiência de descobrir que pelas suas próprias forças você não vai conseguir nada? A gente precisa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa da graça de Deus, que é o favor imerecido todos os dias da nossa vida. A gente precisa quebrar os nossos paradigmas, as nossas verdades absolutas e começar a viver um evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é estar na cruz, crucificado com Cristo, ressuscitar com Ele, e aí sim, mostrar a esse mundo quem é o nosso Jesus. Que é Ele que veio a esse mundo. Ele é a luz deste mundo. Eu queria te convidar agora a olhar para dentro do teu coração. E eu quero só terminar lendo um texto, que é um texto que eu considero muito importante, porque talvez você seja uma pessoa que, sem você notar, talvez você venha à igreja, você olha para tudo aquilo que se faz, você ouve as pregações, mas muitas vezes Jesus ele só foi revelado para você, mas ele não foi revelado em você. Eu queria que você abrisse tua palavra em Gálatas 1.
Gálatas 1,15. Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho para mim ou em mim? Em mim. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Se eu fosse ler esse texto de uma maneira contextualizada, eu diria assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, separou a você, a mim e a todos nós aqui, pela graça, porque ninguém merece nada aqui, aprouve revelar o seu Filho em mim e em você, para que eu e você pregássemos a todos, para que eu e você fôssemos luz a todos. E isso só é possível pela graça e porque o Filho foi revelado não para você, mas em você. Nessa noite, se eu só apresentar para você Jesus e falar: Jesus, o Filho de Deus que mudou a minha vida quer mudar a tua vida. Ah, Juninho, mas eu sou cristão. O Filho de Deus que se revela todos os dias em mim, e eu tenho entrado num processo de cada dia mais, menos de mim, de morte, e mais de Cristo. Nessa noite, sabe o que eu quero te oferecer? Oferecer o desafio de que cada dia da sua vida, a partir de hoje, você possa ser crucificado com Cristo, para que menos de você exista, e que para mais de Cristo possa ser visível na tua vida, para que você deixe de ter um Jesus revelado a você, pelo pastor, pelos louvores, mas Jesus em você, porque Ele te escolheu antes de você nascer, e te ordenou. João 15,16, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós, e te ordenei, vá pelo mundo e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, e que você e eu possamos viver essa morte de Cristo, a sua ressurreição com Ele, e vivermos na luz, refletindo essa luz, e quando Ele estiver em você, revelado em você, o que está dentro de nós vai poder brilhar. Que esse seja o nosso desafio, que você saia por essa porta, desejando isso, porque se você não desejar, meu amigo, nada vai acontecer. Deus nunca vai obrigar ninguém. E eu vou te falar uma coisa. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente não consegue se calar. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, ninguém segura a gente. A gente fala e a gente fala. As pessoas vêm, porque você não consegue se conter. Qualquer coisa, você não precisa ser o crente chato, mas em qualquer momento, você consegue ver Deus na tua vida. Você já teve essa experiência? Você vê uma coisa acontecer, você fala assim: isso foi Deus. Aí você vê outra coisa acontecer, você fala assim: isso foi Deus. Você consegue discernir situações, você consegue discernir Deus falando com você. E talvez Deus esteja falando com você agora, te chamando para você sair do teu lugar comum, da tua cadeira de crente, pegar a tua cruz e ser crucificado com Ele. Hoje Ele está te chamando para que você deixe de viver um Cristo revelado a você, para viver um Cristo revelado em você. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ele tem alguma coisa de diferente. E não é o jeito que ele se veste, é alguma coisa aí dentro. Eu queria te convidar a baixar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Nessa noite, a palavra de Deus, ela nos chama e nos desafia a sermos luz neste mundo. E eu quero te convidar a aceitar a luz que veio a este mundo. A Bíblia diz que os homens não a aceitaram porque as suas obras eram más, mas que nessa noite nós possamos aceitar essa luz.
E se existe alguma área da tua vida nas trevas, se os seus olhos andam nas trevas, se a sua mente anda nas trevas, o seu corpo, os seus pés, hoje é dia de conserto, porque todo mundo é pecador aqui. Não se sinta o mais pecador de todos, porque todos pecaram. Todos. Nessa noite Ele nos chama a um conserto. E não só hoje não, gente. Todos os dias. Por isso que nessa noite eu quero te fazer um apelo diferente. Eu quero te convidar a dar um passo em direção à cruz de Cristo. Para que a gente possa morrer com Ele. Porque se você quer ressuscitar com Ele, antes disso você precisa morrer. Que hoje exista menos de mim e de você e mais de Cristo. Aí no teu lugar mesmo, com a tua cabeça baixa e os teus olhos fechados, não importa a tua idade. Não importa se você tem 12, 15, 50, 60 anos. Nunca é tarde para a gente ser crucificado com Ele e ressuscitar com Ele. Em nome de Jesus, que essa palavra entre no teu coração nessa noite. E que o Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado e do juízo, possa falar ao teu coração. Porque talvez você tenha refletido até hoje muitas coisas ruins. Ele quer mudar isso. Ele está te chamando para andar perto de você. Ele está te chamando para que você fique bem pertinho dele. Porque Ele quer andar perto de você. E quando a gente anda com alguém, a gente pega o jeito dessa pessoa. A gente fala igual. A gente age igual. É assim. Você vai cada vez mais parecer com o teu mestre. Você vai falar como Ele. Você vai agir como Ele. Você vai reagir como Ele. É isso que Ele está te chamando nessa noite. Vem. Dá um passo em minha direção. Deixa de lado a tua religiosidade. Deixa de lado o teu coração. Troca o teu coração. Abre mão. Deixa eu te ensinar tudo de novo. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Você, com a tua cabeça baixa, os teus olhos fechados, ninguém está te vendo. E não importa. Nessa noite, você que quer ser luz deste mundo, mas quer dar um passo e entende que para a gente ser luz deste mundo, a gente precisa estar crucificado com Ele, a gente precisa aceitar a luz. E aceitar a luz é aceitar o sacrifício que Ele fez por nós. Então essa palavra é para você. Eu quero te convidar no teu lugar, onde você estiver, a fazer uma oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero pegar a minha cruz, que sou eu mesmo, e ser crucificado contigo. Eu quero entrar nesse processo de morte, morte do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito, do que eu tenho refletido, Senhor. E eu quero entrar num processo de ressurreição contigo, refletindo a tua glória. Oh, Pai, eu entendo que o Senhor me escolheu, como o apóstolo Paulo disse, antes de eu nascer, pela tua graça, porque eu não sou merecedor, mas eu te peço, me ajuda a ser luz neste mundo, Senhor, refletir a tua luz, refletir o teu amor. Me ajuda, me perdoa pela escuridão que há na minha vida, pelos meus olhos maus, pelas minhas atitudes más, por tudo aquilo que eu faço errado, Senhor, porque muitas vezes os meus pés caminham pelo caminho errado, pela minha mente. Me perdoa, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que haja uma transformação na minha mente, uma renovação de mente, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Que esta noite, a partir desta noite, eu aceite esse desafio de viver a cada dia, indo em tua direção, a essa morte de cruz, porque um dia ressuscitarei contigo. Esta é a minha oração. E eu sei que o Senhor está me ouvindo.
Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, presta atenção. O evangelho que eu e você vivemos, ele é verdadeiro para você? Eu quero perguntar para você, o evangelho que você vive, ele é verdadeiro para você? Ele é. Então, você não vai conseguir se calar. Não existe possibilidade. Você já teve a experiência de ir comer num lugar muito bom? E você fala para todo mundo, rapaz, você precisa comer aquele hambúrguer. O hambúrguer mais gostoso que eu já comi na minha vida. Você não fala isso naturalmente? É a mesma coisa. Agora, se isso não está no teu coração, é porque talvez Jesus só está sendo revelado para você, através de um pastor, através de uma banda, através de alguém. Se não está ardendo no teu coração, é porque talvez ele está sendo revelado a você. Eu queria te fazer um convite. Se apaixone por Jesus. É apaixonante viver com Ele. E o dia que você se apaixonar por Ele, rapaz, aí você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender por que o salmista diz que é melhor um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. É só assim. E isso, gente, é uma experiência pessoal. A experiência que eu tenho com Deus, ela é minha. A experiência que você vai ter com Deus, ela é sua. Mas se você fizer o que eu estou falando, sabe o que vai acontecer? A próxima vez que a gente se encontrar, você vai falar assim, Juninho, rapaz, viver com Deus é demais. Viver com Deus é incrível. Você tem quanto tempo aí para eu te contar umas histórias? Sabe por quê? Porque as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Se você perguntar assim, Juninho, você acredita que Deus é um Deus que fez milagres no passado ou continua fazendo? Você está olhando para um milagre vivo, gente. Se não fosse Deus, nem vivo eu estaria. Sabe por que eu não me calo? Mesmo dentro de uma igreja, fora de uma igreja, onde eu estiver. Porque um dia eu vi a luz de Cristo na minha vida. Deus já me livrou da morte algumas vezes. Não foi uma vez só não, gente. Algumas vezes. Eu, quando tinha 7 anos de idade, eu bati minha mão num vidro, cortei meu pulso e tendão e veia e tudo mais. Dessa mão aqui, ó. Sabe o que Deus fez? Minha mãe enrolou uma toalha e começou a orar e eu estava morrendo. Não vinha ninguém para nos buscar, porque a gente morava longe, não tinha táxi, não tinha carro, não tinha nada. Foi uma menina buscar um táxi. Minha mãe simplesmente falou, Deus, esse filho é teu. Se o Senhor quiser levá-lo, ele é teu. Mas se o Senhor quiser curá-lo, o Senhor pode. O Senhor pode curá-lo. Eu creio nisso. Quando minha mãe tirou a toalha, acredite você ou não, eu tenho as marcas até hoje. Estava tudo ligado. E uma pele muito fininha, assim, mas muito fininha por cima. Tudo ligado, veias e tendões e tudo. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que te ama e que me ama. Enquanto Deus me quiser nesse mundo, se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar. O dia que você ouvir assim, ó, o Juninho foi embora, porque foi vontade de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou anunciar que o meu Redentor vive. E esse é o nosso desafio. Falar de um amor incondicional, de um amor que me alcançou, e eu sei que alcançou muita gente aqui. Então não se cale. Não se cale. Eu queria terminar fazendo uma canção que eu escrevi num momento muito difícil da minha vida. Meu filho tinha 10 meses de idade. E ele teve um tumor no braço de 3,5 centímetros. Sabe, gente, são coisas difíceis da vida. Muitos partem
Muitos partem. Deus é que sabe de todas as coisas. Mas para encurtar a história, eu me lembro como se fosse hoje a doutora, eu perguntando para a doutora, e aí? Ela fez aquela cara de tipo, não sei, né? Vamos ver o que vai dar. E aprove ao Senhor manter o meu filho do meu lado, do lado da minha esposa. Ele fez 18 anos. E ele está vivo do meu lado. Ele também traz marcas no corpo dele. Onde eu quero chegar é que a minha vida e a tua vida é como a erva do campo. Um dia ela está lá e outro dia ela não está mais. Mas que enquanto nós estivermos aqui, que a gente possa ser um refletor da glória de Deus, mostrando quem é o nosso Senhor. E essa música eu escrevi nesse momento. Eu me lembro que eu falava para Deus assim: Senhor, eu não vou ver meu filho crescer. O tempo está passando e eu não sei o que vai acontecer. E quando o refrão dessa música diz: os meus sonhos a areia não vai enterrar, é no sentido literal que eu cantei. E sabe qual foi a coisa mais louca desse tempo que eu vivi? Eu não conseguia mais sonhar. Por isso que tem uma parte dessa música que fala assim: nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O que eu quero dizer para você é que não existe lugar melhor de se estar do que na presença de Deus. Ali na presença de Deus a gente consegue sonhar independente do mundo estar caindo. Na presença de Deus a gente consegue se encher da alegria que é a nossa força, que é a força do Senhor. Não importa o que você está vivendo. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e busca o teu Deus. O vento toca o meu rosto, me lembrando, o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias nessa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança entrou no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi eu te encontrar. Nos seus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança entrou no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar. Porque a vida, Quem sabe canta junto, vamos lá. os meus sonhos a esperança entrei no teu olhar. O que a vida subiu eu te encontrar.
Cadê o David? Antes de eu fazer a saideira, eu quero agradecer o David. Eu quero agradecer à igreja Boas Novas. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero dizer que é sempre um prazer, gente, estar na casa do Senhor. Quando eu digo que eu amo a casa do meu Pai, eu amo mesmo. Falar da palavra dele, ministrar aquilo que ele tem passado, é uma coisa que me enche o coração de alegria. E eu quero agradecer. Cadê ele? Sumiu. Tá ali, ó. Quero agradecer esse rapaz aqui que me fez esse convite. Obrigado, mano. Que Deus te abençoe. Inclusive hoje eu ia vir com o Mike e o Duca para fazer junto, mas aí eles não puderam. O Mike teve um ensaio e tal. Mas uma próxima vez ia rolar um meia oficina. Só uma meia oficina. Vai trazendo em pedaços, certo? Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês também, porque vocês vieram não por causa do Juninho, nem por causa de um congresso, mas porque vocês no fundo vieram porque vocês têm expectativa daquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês. E eu quero dizer uma coisa: tem expectativa mesmo, porque aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais subiu o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Deus tem um plano na vida de todo mundo aqui. Talvez ele seja diferente do seu, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, e os caminhos dele também não são os nossos. Mas creia naquilo que a Bíblia diz: tenho bons pensamentos a respeito de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Se você estava dizendo, não sei, não consigo sonhar, não sei se eu consigo fazer a diferença para Deus, você faz a diferença. Sabe por quê? Porque você é filho, e quem é pai aqui sabe. Não tem um pai que não ame o filho. O filho pode ser do jeito que for, a gente ama de maneira incondicional. E Deus, ele te ama de maneira incondicional, independente de como você está hoje. Sabe por quê? Porque ele consegue te enxergar como você vai chegar. Ele te vê lá na frente já. E um dia você vai olhar para trás e falar assim: Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me amou de maneira incondicional. Que Deus abençoe vocês.